Boa tarde, galerinha. Como é que vocês estão? Espero que tenham passado um ótimo final de semana com a família de vocês, tá certo? Essa semana teremos simulado, tá? A gente começou hoje. O simulado vocês fizeram já agora no primeiro horário. E no segundo horário a gente vai ver o conteúdo de português, tá bom? Então, pega aí o livro de vocês, o material de vocês, tá bom? Pra gente começar a nossa aula de hoje, certo? E aí, vamos juntar as mãozinhas, fazer oração pra gente agradecer. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção, Pai, conosco, com os nossos familiares, com a nossa escola, com os nossos coleguinhas. Continua, Pai, nos abençoando e nos protegendo de todo o mal, Pai. Que tudo isso passe logo e a gente esteja juntos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? O livro é de português na página 27. Antes de a gente começar com a atividade do livro, Tia trouxe uma breve explicaçãozinha aqui sobre formação de palavras, certo? A gente poder formar uma palavra, ela tem origem em outra palavra, certo? Que é a palavra primitiva. Derivação é a palavra que foi originada, certo? Então, a derivação acontece quando temos uma palavra primitiva, certo? E quando a gente modifica ela, a partir dela, a gente vai originar outras palavras. E aí a gente tem um exemplo aqui, ó. Primitiva. A palavra terra. Terra é a palavra primitiva. O TR é o radical, é o início da palavra. É através dela que a gente vai originar outras palavras. Ó, terrestre, terreiro, enterro, usando o radical ter, da palavra terra. Isso a gente pode fazer com várias outras palavras. Tia trouxe só um exemplo, certo? Mas de casa, casa, casebre, certo? Como tem aqui no livro, tem o lanche, tem a lanchonete, tem a lancheira. São palavras que se originam através da palavra primitiva, tá certo? E aí vamos para o livro, página 27. Formação de palavras. Relê o trecho da entrevista e observe as palavras destacadas. Até agora, não. Igual a marmita da minha filha, ninguém tem. Infelizmente, é uma realidade muito distante dessa avalanche de industrializados que vemos hoje nas lanchonetes de escola e lancheiras. Ambas as palavras destacadas, elas surgiram de outra palavra, mantendo a ligação entre seus significados. Lanche é a refeição pequena. Lanchonete é o local onde a gente realiza lanches, onde vende lanches. E a lancheira é uma maletinha, um compartimento que a gente leva o lanche, transporta. Questão número 1. Complete os esquemas abaixo com as palavras derivadas. Merenda. Pessoa que prepara a merenda é o quê? E aí vocês vão fazer através de quê? A partir da palavra primitiva, que é merenda. B. Sabor, o mesmo que gosto. O sabor é a palavra primitiva. O que vocês vão escrever é a palavra derivada. Que tem gosto, sabor, gostoso. E aí é o quê? 2. Crie uma frase sobre alimentação em que apareça uma das palavras acima. Então, vocês vão escolher ou merenda, ou sabor, ou lanche, que é o exemplo do livro. E aí vocês vão criar uma frase, certo? Falando sobre alimentação. Página 28. 3. Pinte as palavras formadas a partir da palavra alimento. Alimento é a palavra primitiva. É ela que vai dar origem a outras. Então, qual dessas que tem aqui nesse quadro é a palavra formada a partir de alimento? Tem alimentação, tem lima, alinhado, alimentar, comida, refeição, natureza, alimentício e alimpamento. E aí, qual delas é? Vocês vão e pintam. 4. Pinte a palavra formada a partir de colega. Colega é a palavra primitiva. A gente vai procurar as derivadas aqui nos quadros. Coleguinha, coleira, amigo, conectado, coleguismo, amizade, legal, colateral e cobertor. Procura aqui, é derivada da palavra colega, certo?
tem que ter o mesmo radical para poder dar origem a outra palavra, certo? 5. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna. E conheça outras palavras derivadas. Feijão, livro, tecla, vento, noite e flor. E aqui do lado são as palavras derivadas. E aí vocês vão relacionar, botar a letra que corresponde à palavra derivada, tá? Na primeira é a primitiva. Na segunda coluna é a derivada. 6. Complete o quadro com as palavras derivadas. De ambiente, aí vocês vão colocar 2. De sorvete, mais 2. E de cozinha, mais 2. Palavras derivadas, elas originam outras palavras. São as que se originam, certo? Vamos lá, para a página 30. Palavras com Z e com S. Tem algumas palavras que elas são escritas, só que elas são escritas com S, mas tem o som da letra Z, certo? E aí a tia trouxe alguns exemplos. E aí, a letra S vai ter som de Z. Uma situação é quando ela está entre duas vogais. Qualquer vogal, tia? Qualquer vogal. Tem que estar entre duas vogais, certo? Exemplo, ó. Raposa, ó, entre o O e o A. Mesa, entre o E e o A. Casa, entre as duas letras A. Música, entre o I e entre o U. Certo? E aí fica mais fácil da gente saber quando é que a gente vai escrever com S e quando vai escrever com Z. Se não tem vogal, ou se só tem uma, é com Z. Certo? E aí, se tiver duas vogais, no meio lá a gente vai colocar que letra? A letra S. Certo? E aí vocês também conhecem, acredito que vocês são muito inteligentes, que vocês sabem a família do Z. O Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Não é isso? E aí a gente vai ver também aqui nas atividades. Página 30. Foco na língua. Palavras com Z e com S. 1. Leia uma parte da fala da Bela Gil que não aparece nas páginas anteriores, em que ela conta o que coloca na marmita da filha. E para variar, às vezes coloca o pão integral com molho pesto, pão com mel e tahine, pão com ghee, pão com ghee, manteiga clarificada, pão de mandioquinha, abóbora cozida, frutas frescas, barrinha de cereal caseira, ovo cozido, cookies feitos em casa, chocolate 70%, beiju ou tapioca com queijo, de leite cru. Muito gostosas as comidas, né? Qual desses alimentos você tem por hábito consumir? Qual desses vocês consomem? Aí vocês vão e colocam aqui, tá? A resposta é pessoal. 2. Leia em voz alta o nome de alimentos que Flor costuma levar em sua lancheira. Ovo cozido. Barrinha de cereal. E aí, qual palavra é escrita com Z? E aí vocês colocam. Qual é a palavra escrita com S? E aí vocês colocam. C. Nessas palavras, os sons representados pelas letras Z e S são iguais ou diferentes? E aí pensa um pouquinho. O mesmo som pode ser representado por duas letras diferentes, que é o caso do Z e do S. Por isso que a gente tem que aprender a grafia das palavras, ficar bastante atento. Ligue o que combina na terceira questão. Limão combina com o quê? De ovos com azeite, azeda ou cozida. Batata doce, alface e uma dúzia, o que é que combina? 4. Copie as palavras da atividade acima que são escritas com Z. E aí vocês colocam aqui, certo? Da questão anterior, da questão 3. 5. Leia estas palavras. Zagueiro, zoológico, Ziraldo, Zuleika, zero, granizo, gaze, amizade, zebra, zelador, azulado, buzina, zíper, 19 de dezembro. E aí vocês vão colocar aqui no quadro abaixo o que corresponde a cada sílaba. O Zá, o Zé, o Zi, o Zó e o Zu, certo? Olhem as palavras e coloquem no lugar adequado, de acordo com a sua sílaba. 6. Pesquise em revistas e jornais duas palavras escritas com a letra Z, Z de zebra. Escreva-as aqui e depois leia essas palavras para os colegas e diga
o significado delas. Se vocês não souberam o significado, olhem no dicionário, tá bom? Participem do grupo. Caso não queiram, falem no privado, mas não deixem de participar. Próxima página. Questão 7. Leia as palavras e pinte as vogais que estão antes e depois da letra S. Asa, ó, entre duas vogais. Bisavô, desenho, visita, mesada, raposa, parafuso, presente. São escritas com letra S, mas representam o som do fonema Z. 8. Leia as palavras e passe somente por aquelas em que a letra S representa o mesmo som de S de caseira. Caseira é o som de S ou de Z. E aí vocês vão fazer o caminho até com as palavras que têm o som igual a caseira, certo? Próxima página. Questão 9. Cruzadinha de palavras com S. E aí vocês vão olhar o nome dos objetos, tá? E colocar. Lembrando, tem algumas situações que tá entre vogais e é escrita com Z. Mas em sua maioria é escrita com S. A gente tem que prestar atenção na escrita, porque algumas palavras é com Z e outras é com S, certo? E aos pouquinhos a gente vai aprendendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do simulado de hoje, que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida que tiver, podem me procurar no grupo, tá? Fiquem com Deus. Estudem para o simulado de amanhã, tá? De matemática. E amanhã também teremos aula de matemática, no segundo horário. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.